nós vamos falar de uma questão muito séria. Vamos falar da importância da colaboração, da empatia. No fundo, é exatamente dessa palavra, desse sentimento que a gente vai tratar de uma forma subliminar durante todo o tempo. Mas, em primeiro lugar, eu quero apresentar a vocês a Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela é mãe do Bento. Do Bento. Isso. Do Bento. Do Bento, eu sou o Bento. Oi, meu nome é Bento e eu já fiz várias cirurgias no pequeno, desde que eu nasci. Então, não quero que me acaba. Por quê? Porque se vocês acabarem com o certinho, eu vou perder tudo de novo. Eu já fiz 5 cirurgias desde que eu nasci. Não pode acabar, né? Não pode acabar. Muito lindo. E a Ana Cláudia, o Bento é uma criança fissurada e que vive em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Então, esses dois companheiros estão aqui para contar as histórias de vida deles, mas também para contar uma outra parte da história deles que envolve a história de muitas outras pessoas, que envolve as pessoas que precisaram, em algum momento, encontrar os seus semelhantes. E isso aconteceu exatamente através do espírito associativo. A Ana é exatamente aqui a representante de uma das associações mais antigas, de um dos movimentos mais antigos que eu me lembro, da geração recente, da geração nova. Claro, a Profis e essas coisas já estão há muito tempo a batalhar por isso, mas dessa leva de novos é a mais antiga, que é as fissuradas, não é? Isso. Então, eu quero, em primeiro lugar, dar a palavra para falarem um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. A Ana Cláudia sobre as fissuradas, o Jordan sobre a Rede Profis. Falem um pouquinho para as pessoas que nos estão a ouvir agora sobre o que são essas estruturas. Muito obrigada. Então, agora um pouco mais à frente, né, das fissuradas, mas estou junto com as meninas pouco tempo depois que o Bento nasceu, que foi 2016, que é aquela velha procura da mãe no Google, como você sempre brinca. E também depois que comigo aconteceu assim, depois de ir para Bauru, de ter uma instrução melhor, de ter uma orientação melhor, de assistente social, de psicólogo. Então, a gente acaba se envolvendo mais na causa quando você está dentro de um centro, né? E eu tive a sorte de, quando o Bento nascer, poder ir para um centro. Recebi orientação primeiro na minha cidade, consegui uma ajuda para ir para lá, que também não é fácil. O caminho, na verdade, não é nem o fato de ir para lá. Para conseguir entrar como paciente, né? Colocá-lo como paciente. E aí conheci a Luísa. Eu conheci a Luísa através de uma doação de bombinhas de leite. Que aí a gente fica naquela de... Um beijo para a Luísa. Um beijo. Aquela de amamentar, de querer amamentar, de precisar, essa cobrança que a mulher tem, né? Mas consegui por um tempo tirar o leite, então eu tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 máquinas. E aí procurei, porque aí uma hora não tirava mais leite, então eu queria doar essas máquinas, e aí foi onde eu encontrei a Luísa. E aí tudo foi acontecendo, daí eu fui no congresso que teve das fissuradas em São Paulo, eu fui para ajudar como voluntária, e aí foi indo, aí foi crescendo, aí eu me aproximei das meninas, a Luísa me colocou no grupo, aí eu comecei a editar as histórias que muitas mães mandavam, e aí em meio a isso tudo foi acontecendo, o tratamento dele junto, e aí você me apresentou, sou mãe do Bento, mas eu sou mãe do Lucas e agora do Antônio, com 2 anos. Exatamente. E aí fui crescendo, fui aprendendo e fui agregando, assim, na minha cidade, a falta de apoio que tem, a falta de estrutura. Fiz amizade com fonos e assim foi indo. E aí a Luísa sempre me puxando,
eu quero você mais, eu quero você mais ativa, quero você à frente. E aí foi acontecendo e hoje estamos aí. Que maravilha. Pessoal, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é possível que não, a Luísa Panunzio é a mãe das fissuradas, é a Isso, criadora dessa estrutura maravilhosa sim, que acolheu muitas pessoas e que foi um oásis para muitas pessoas também, para muitas isso, mães, porque como a Ana Cláudia falou e muito bem, e a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, há um momento chave no meio dessa história toda que é o momento da confrontação, o momento do enfrentamento da notícia, né? é, Então, essa é uma parte importante da história e a gente vai falar sobre isso. Então, Luísa, bem-haja pela tua gentileza, pela tua generosidade, por tudo que tu fizeste por essas mães todas, como a Ana acabou de referir aqui. Tu foste uma mãe dessas mães isso, todas, né? verdade. Na verdade, Ana, essa é uma realidade que acontece muitas vezes. Vocês vão acabando por fazer esse exercício da maternidade de uma forma cada vez mais ampla, né? É o que acontece Sim, com a Irene lá no Centrinho, é o que aconteceu com a Inês Graciano na Rede Profis. Portanto, todas essas mulheres, a Zezé, todas essas pessoas que vão abraçando e alargando o seu útero e isso. abrangendo essa maternidade toda.